Olá, eu sou a professora Marisa Michos Berlanda e a nossa aula de hoje é sobre o Renascimento. Vamos iniciar então falando qual é o objetivo da nossa aula. Conhecer e analisar o Renascimento, seu contexto histórico e suas principais características e artistas. Vamos lá. Quando ouvimos a palavra renascimento, em que você pensa? Renascer, nascimento, mudanças, renascença, nova vida, novas existências. Nossa, uma palavra que nos traz tantas lembranças, tantas coisas, não é mesmo? Quando se fala em renascer, reviver, nos traz muitas coisas, né? Então vamos ver o que o Renascimento tem para nos mostrar. O Renascimento é um termo utilizado para identificar o período da história europeia. Durante os séculos XV, XVI, XIV, XV e XVI. Denomina-se Renascimento devido à descoberta e à revalorização das referências culturais da Antiguidade Clássica, a arte grega e a arte romana. Um dos principais fundamentos do Renascimento é o antropocentrismo. Mas o que isso significa? Do grego anthropos, humano, e kentro, centro, ou seja, o homem no centro das atenções. Os artistas do Renascimento dedicaram mais tempo às pesquisas, inovações, invenções e aperfeiçoamentos técnicos. Por conta disso, alguns aspectos passaram a ser mais valorizados, como o uso da geometria, a busca pela perfeição das formas e o uso de temas religiosos e mitológicos. Vamos refletir um pouquinho. Te faço a seguinte pergunta: se alguém, nunca tivesse visto uma obra do artista Leonardo da Vinci, qual você sugeriria que visse primeiro? E por quê? Muitas respostas, mas eu imagino que uma das respostas mais votadas seria Mona Lisa. Sem erro, né? Uma obra que nós conhecemos há tanto tempo e que contém tantas histórias, né? A Santa Ceia, né? Que entra ali no religioso, né? Que todos temos o conhecimento. Então, uma das mais famosas e que mais temos o relato é Mona Lisa, né? Mas e Mona Lisa, né? Nosso grande artista Leonardo da Vinci. Vamos falar um pouquinho sobre ele também, né? Da importância dele na nossa história da arte, né? Então, Leonardo da Vinci foi um pintor italiano e um dos maiores gênios do seu tempo. A tela Mona Lisa, a qual nós estávamos se referindo agora, é uma verdadeira obra-prima e totalizou como um dos principais artistas do Renascimento. Leonardo da Vinci aprofundou seus estudos na matemática e na óptica. Dedicou-se aos projetos de arquitetura, de engenharia e de anatomia, sendo acusado de desrespeito aos mortos por dissecar, cadáveres para a sua prática, de pesquisa, Então essa prática que constituía um crime, além de ser pecado contra a igreja, mas foi uma forma onde ele encontrou de mostrar, algumas descobertas que nós não tínhamos antes, Conhecer coisas que nós não conhecíamos ainda, Mesmo sendo uma prática ilegal. Também
continuando falando sobre Leonardo da Vinci, nós temos uma gravura que se chama Homem Vitruviano, muito famosa também, que representa as proporções perfeitas do corpo humano. Ela está exposta na Galeria Acadêmica em Veneza. Leonardo da Vinci, ao criar suas obras em suas pesquisas sobre a proporção do corpo humano, resgatou os estudos do arquiteto romano Vitrúvio, né? Que depois ficou conhecido como o Homem Vitruviano. Seguindo então, entre tantas obras, né, para a gente observar, né, sobre o Renascimento, a gente vai voltar ali naquela obra que eu falei, que é a Santa Ceia, né? Mas o que mais tem a Santa Ceia para nos mostrar, para nos ensinar? Entramos então na perspectiva. A perspectiva, né? Que mudou a nossa perspectiva de vista, né, das obras. É um outro elemento, né, que foi amplamente utilizado na pintura durante o Renascimento, é a perspectiva. A perspectiva na pintura é uma técnica em que os artistas criam a ilusão de profundidade. A gente entra na obra, a gente consegue ver lá longe, lá na linha do horizonte, né? A gente vê a distância e não distorce os elementos da pintura, certo? Para isso, alguns recursos são utilizados, como é o caso do ponto de fuga, né? Aquele ponto de fuga que a gente aprende a fazer o cubo, né? A casinha, enfim. Na obra Última Ceia, de Leonardo da Vinci, que as linhas do desenho se dirigem ao ponto de fuga e que se encontram no rosto de Jesus, né? É notável, a gente consegue perceber o ângulo, né? A profundidade, e todas as linhas da obra se encaixam diretamente no rosto de Jesus que está no meio, no caso, o ponto de fuga. Continuando então, né? Durante este período, os artistas desenvolveram também diversas técnicas, né? Na pintura, uma delas é o esfumato, né? Essa é uma palavra que os historiadores da arte usam para descrever uma técnica de pintura muito usada por Leonardo da Vinci. O resultado visual da técnica é que não há contornos muito aparentes. Em vez disso, as áreas escuras e claras se misturam por meio de pinceladas minúsculas, criando uma representação nebulosa, embora mais realista, de luz e cor. Vamos pensar um pouquinho aqui. Como é uma técnica de esfumato? Como que ela aparece, né? Essa técnica faz diferença na obra? Por quê? Qual é a percepção contemplar? Então, essa obra, esse esfumato, ele traz uma suavidade, uma delicadeza, né? Uma realidade, né? Um realismo a mais na obra, né? Do que a pintura, a aquarela, por exemplo, né? E nas pinturas do Renascimento, nós também temos, né, as produções mais em diversos campos da arte, né? E agora a gente também pode falar um pouquinho sobre a arquitetura do Renascimento, né? Em específico a um dos artistas, né, mais conhecidos, que é o Filippo Brunelleschi, né? Foi um dos artistas que mais contribuiu com a arquitetura renascentista. Usando a criatividade, ele conseguiu mesclar os elementos da arquitetura clássica e em muitas de suas obras renascentistas, né? Um dos exemplos que nós temos é a cúpula da Catedral de Florença. Foi um dos projetos mais importantes de Filippo. Também temos o Palácio Pitti, né? Projetado por Filippo, e é um grande palácio renascentista de Florença. Lá atualmente funciona um complexo de museus.
com essa pequena pincelada sobre o Renascimento, as principais características e artistas, nós podemos finalizar a nossa atividade de hoje com uma atividade, né, de ponto de fuga, né? Vamos desenhar vários quadrados, vamos projetar o ponto de fuga na linha do horizonte e vamos puxar todos os cantinhos do quadrado para esse ponto de fuga, para nós termos ali uma visão do que é a perspectiva. E depois, né, vamos contornar e pintar os cubos que já vão estar em perspectiva. Então seria isso a nossa aula de hoje, espero que tenham gostado e até a próxima!